Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jó. Glória a Deus. No capítulo 42. Aleluia. Quantos acreditam que Deus está aqui, amado? Você acredita que Deus está aqui? Você acredita que o Todo-Poderoso está aqui nesse ambiente? Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça. Jó, capítulo 42, versículo 10. Quantos acharam? Quantos acharam? Jó 42, 10. Acharam? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa estar lendo essa palavra. Jó 42, 10. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Redobre sua atenção no que nós vamos ler, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que havia conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro. E ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas de jumentas, e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Jamima, a segunda chamou de Késia, e a terceira Querem Abuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu a herança entre seus irmãos. Dobre sua atenção. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos, e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu, após uma longa velhice. Amém. Sente glorificando ao Senhor. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, engrandecido Tu és neste lugar, através de cada filho Teu que veio até este altar e expressou a Tua grandeza, a Tua soberania, o quão Tu é digno de tudo que nós temos. Por isso, Pai, nós viemos neste ambiente para aprender da Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo. Aqui me encontro mais uma vez te pedindo, fala conosco de maneira clara, precisa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nessa noite. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Você diz? Você diz? Você está aí? Oh, glória a Deus. Olhe para cá e volte-se para o Senhor. Amado, nós estamos aqui e Deus, Ele tem um desejo muito grande, como sempre, que você saia daqui transformado pelo poder da palavra. Porque somente a palavra de Deus, ela é capaz de te dar estrutura para você viver o verdadeiro evangelho
a qual glorifica o nome dele. Nenhum ritual, nenhum encanto, nada substitui a compreensão da palavra de Deus e a vivência dela no cotidiano. As pessoas têm vivido de forma a qual tem desagradado muito a Deus, somente a Deus. A diaconisa leu aqui claramente a expressão de Deus para com a igreja. Eu quero que vocês tenham uma característica baseado segundo a minha palavra e não segundo o seu coração. Se fosse segundo o seu coração, não precisava da escritura para você ser moldada, para você ser lapidada, para você andar, para você viver, para você ter uma conduta diante da sociedade, diante da sua casa, diante dos seus irmãos. Não precisava. Se o seu coração fosse perfeito, se o seu coração fosse agradável aos meus olhos, eu não precisaria gastar 40 pessoas diferentes, em locais diferentes, de cultura diferente, de modo diferente, de posição social diferente, para escrever, para deixar registrado aquilo que eu quero para a tua vida, aquilo que eu quero para você. Existe uma palavra no livro de Provérbios, que Deus vai dizendo assim, que uma pessoa, quando muitas das vezes ela é corrigida, muitas vezes ela é exortada, muitas vezes ela é uma pessoa que está sendo reprovada, disciplinada, todas as vezes que Deus está tentando trazer para essa pessoa um padrão que Ele quer, e essa pessoa endurece a cerviz, a Bíblia diz que Deus a quebranta, sem que haja cura. Nós precisamos entender isso, que Deus, Ele quer que nós vivemos, mas que vivemos de um padrão ao qual agrada a Ele. E a Bíblia está dizendo, se Deus está corrigindo, se Deus está repreendendo, e não está tendo mudança, vai vir um quebrantamento, vai vir algo que vai fazer com que não tenha mais retorno. Por isso Deus está dizendo, eu quero que vocês vivam um padrão, e este padrão somente me glorifica, este padrão somente me engrandece, este padrão somente revela para o mundo que a minha palavra é a verdade. E quando o seu coração quer falar mais alto que a minha palavra, infelizmente, jamais você me glorificará, porque toda a glorificação que você pode me dar, está através das suas ações, alinhado com a minha palavra. Quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo? Então a compreensão disso deve levar você a entender que Deus, Ele tem uma expectativa de que a palavra dele hoje, ou terça, ou quinta, vai gerar um efeito em que você vai transmitir que Ele existe, não segundo o seu coração, não segundo o seu intelecto, não segundo aquilo que você pensa, acha e determina que deve ser, mas segundo aquilo que a palavra de Deus exige, segundo aquilo que a palavra de Deus quer, e segundo aquilo que está escrito. Nós precisamos compreender isso. Hoje pela manhã, estava em casa, na escola bíblica, com a Iraildes, e ali nós fomos ministrados. A diaconisa Raiane estava fazendo algo, eu aproveitei aquele momento ali, e ela estava ouvindo de longe, e ali eu estava discipulando, e o Espírito Santo ministrou essa palavra no nosso coração, e eu creio que ela também vai falar ao teu coração nessa noite. Acabamos de ler algo que aqui está, finalizando uma história, um livro de um homem. A história vai dizer que ele foi contemporâneo de Moisés.
contemporâneo daqueles que viveram muito tempo atrás. E aqui estamos vendo algo que Moisés deixou escrito, eu acredito, para nós, a respeito de Pedro. Amém ou não amém? Opa! A história de Jó. A história de Jó. Amado, eu estava meditando sobre essa palavra, eu quero que você saia daqui transformado. Nós vamos compreender o que Deus tem para a tua vida. Eu escrevi algo aqui dessa forma. Pregar para ovelha é fácil, difícil é pregar para bodes, que acredita ser ovelhas. Não sei porquê Deus colocou isso aqui no meu coração, eu escrevi. Nós precisamos entender algo do que Deus quer falar ao nosso coração. Acabamos de ler a história de um homem que finalizou de uma forma sobrenatural. E Deus quer que isso aconteça na tua vida, na minha vida. Porém, nós devemos ser ovelhas ou bode. Quem pode me dizer? Nós precisamos ser ovelhas ou bode. Tem muita gente. Quantos vieram cultuar o Senhor? Quantos vieram expressar ao nosso Deus? Devemos ser ovelha ou bodes? Ovelhas. Quando nós lemos a história desse homem aqui, nós entendemos que ele era ovelha ou bode? Que ele era ovelha. Então, quando nós vamos pregar, o nosso coração e o coração de Deus quer que as pessoas que estejam aqui sejam todas ovelhas, porque a intenção de Deus é que as suas ovelhas ouçam a sua voz e siga a orientação dele, siga a vontade dele, siga os princípios dele, siga aquilo que ele deixou registrado, para que possa viver o que estes homens viveram. E Deus está dizendo para mim e para você, dessa forma, que pregar para ovelha é fácil, difícil é pregar para bodes que acreditam ser ovelhas. Por quê? Porque elas querem viver aquilo que só pode viver se tiver com as características, se for transformado em ovelha. E Deus nessa noite quer nos despertar para isso. Ele pôs isso no meu coração. Quando você é ovelha, tudo aquilo que é ministrado, profetizado, ensinado neste ambiente, Deus está dizendo para você: eu quero isso para a tua vida, eu quero isso para a tua casa, eu quero isso para a tua família, eu quero isso para o teu chamado. Então, o que é que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ler algo que Deus fez na vida de um homem chamado Jó. A Bíblia não está dizendo para mim e para você, está nos dizendo que este homem foi restituído tudo aquilo que ele havia perdido. Mas o que foi perdido na vida deste homem que Deus restituiu? E de que forma ele perdeu para que ele pudesse ser restituído? Nós vamos aprender rapidamente aqui. Eu quero que teu coração esteja aberto nessa noite. Mas antes, eu vou deixar algo para você nessa noite. O diabo precisa ir para chegar onde você está. Deus, ele já está aonde você precisa chegar. O diabo precisa ir para chegar onde você está. Deus já está aonde você precisa chegar. A palavra do Senhor vai nos dizer que no livro de Jó, Jó foi até a Deus para pedir, ir até a Jó, para tocar em Jó, para ferir a Jó, para destruir a Jó, para fazer com que Jó viesse a ter uma atitude
contrária daquilo que Deus disse a seu respeito. E nós entendemos que Deus já estava aonde Ele queria que Jó chegasse. E o diabo ainda precisava chegar. Deus estava na glorificação, na exaltação de Jó, dizendo claramente: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amado, eu queria que você abrisse sua mente para entender algo. Deus, Ele sabe da sua e da minha vida, como nós vamos estar quando a tentação chegar, quando a bênção chegar, quando a enfermidade chegar, quando o problema chegar, quando o caos chegar. Deus já sabe da sua postura. Você não precisa tentar camuflar, porque Deus sabe que você estaria como você está quando algo viesse a acontecer. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Como estão entendendo? Amado, existem coisas que nós vamos pedir a Deus, que Deus já sabe como nós vamos estar. O diabo não, o diabo precisa ver, chegar num tempo e olhar e dizer: agora eu estou vendo que realmente vai acontecer, está acontecendo. Mas Deus já tem a sua vida. Ele fala: eu sei que você vai estar assim, por isso eu posso dizer que você é alguém que me exalta, me glorifica. Eu posso dizer que você é alguém que me honra na terra. Mas para outros Deus não pode dizer, porque Ele sabe que você já vai estar prostrado, que você vai estar reprovada. A Bíblia nos diz que Deus estava lá dizendo assim: eu já estou aqui, esperando Jó dizer: bendito seja o nome do Senhor. Quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Quando ele perdeu tudo. Imagine Deus parado aqui, olhando para você e dizendo: se eu tirar dele isso, ele não vai estar na igreja, ele não vai estar aqui, ele não vai estar me servindo, ele não vai estar me exaltando, ele não vai estar me buscando, ele não vai estar me exaltando, mas eu sei que Jó vai estar. Aleluia. Você é bode ou você é ovelha? A palavra do Senhor está nos dizendo isso, que Deus já estava lá dizendo: você pode fazer tudo, mas Ele continuará sendo aquilo que eu expressei ao seu respeito. Amado, Deus nunca vai dizer do teu respeito e meu respeito sem primeiramente nos levar num caminho ao qual Ele tem certeza. Certeza. Eu tenho certeza para quem eu dou, eu tenho certeza para quem eu não dou, eu tenho certeza para quem eu abro, eu tenho certeza para quem eu fecho, eu tenho certeza para quem eu faço, e tenho certeza também para quem eu não. Certeza porque eu sou Senhor. Não adianta fazer caras e boca, porque eu sei, estarei lá para aqueles que eu sei que vai estar me exaltando. Amado, Deus não surpreende para quem está no terceiro sono. Deus não surpreende para agora quem está na balada. Deus não surpreende que agora está na roda dos escarnecedores. Deus não surpreende que agora está blasfemando o seu nome. Deus sabe. Ele quer que você entenda que você deve se entregar para Ele e dizer: Senhor, eu sou pobre, miserável, eu te nego todos os dias. Me ajuda a te adorar, me ajuda a te servir. Não deixe que eu entre na tua presença exigindo algo como digno de alguma coisa. Oh, aleluia. Quantos estão aqui? Oh, aleluia. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Como viver a longevidade e ter certeza que não blasfemamos contra Deus. Como viver isso? Como chegar aos 140 anos, olhando para trás e dizer: tu viu, Satanás? Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Eu não sou inconstante, eu não sou interesseiro, eu não sou infiel, eu não sou rebelde, eu não sou.
Como fazer isso, amado? Como ter essa compreensão de olhar para os teus dias passados e dizer: eu não fui ingrato com Deus, como o diabo estava falando todos os dias. Como viver a longevidade e ter a certeza que não blasfemamos contra Deus. Oh, glória. Entenda isso. Primeiro ponto, eu quero que você entenda algo. Seus filhos podem até viver distraído, pode até viver em constância, pode até viver brincando. Você não. Você deve ser espiritual. Você deve entender que deve sacrificar a Deus, que na presença dele você deve reverenciá-lo e glorificá-lo, exaltá-lo a este Deus. Está aqui. Seus filhos podem até estar distraídos no ambiente. Você é espiritual, deve ter uma vida de sacrifício a Deus por eles. Quantos estão aqui? Jó era ovelha. Jó entendia algo. Meus filhos são displicentes. Meus filhos gostam de festa, de oba-oba. Meus filhos gostam de distração. Meus filhos gostam de estar distraído, mas eu não. Eu devo ter uma vida de sacrifício por eles. A palavra do Senhor vai nos dizer em Jó, capítulo 1, versículo 5, dessa forma: quando se encerrava um ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó já pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Quantos entenderam? Meus filhos são distraídos, dispersos, podem andar pecando para lá e para cá, mas eu não. Eu tenho que todos os dias queimar sacrifício, incenso diante dele pelos meus filhos, pela negligência dele. Eu tenho que constantemente ser um ser espiritual. Eu tenho que estar clamando, buscando, jejuando. Eu tenho que estar constantemente levando a Deus a vida deles. Eu não devo ser como eles, distraídos. Só gostar de oba-oba e festa. Não, eu tenho que ter uma vida voltada para Deus, porque eu sou espiritual, ele ainda não. Eles são distraídos ainda. Quantos estão entendendo? Jó entendeu isso para viver a longevidade, ter a certeza que não blasfemei contra Deus. Deus, por que isso? Meu Deus, por que isso? Deus, eu não mereço isso. Deus. Não, Jó entendia. Meus filhos não são santinhos não. Está crescendo, são pecadores. Eu tenho que sacrificar todos os dias, para que quando vier acontecer, eu tenha convicção, eu fiz a minha parte, eu não fiquei distraído como meus filhos ficavam na presença de Deus. Aleluia. Satanás sabe que o homem é capaz de tudo pela sua vida. Quando nós olhamos a história de Jó, nós vamos recolhendo algo para a nossa vida, amado. Satanás sabe que o homem que é capaz de tudo pela sua vida. Então Satanás respondeu ao Senhor, isso está em Jó 2:4. Pele por pele, o homem que pecar, o homem é capaz de tudo que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que bem quiser, poupe-lhe a vida. Quantos estão aqui? O que é que está acontecendo aqui? A Bíblia está nos dizendo que Satanás está dizendo assim: o homem, ele é um ser que a sua vida, ele tem um apego muito grande. Se uma situação sair do controle dele, ele procura Iemanjá, ele procura São Jorge, ele procura Padre Cício,
ele procura Maria, ele procura qualquer entidade, qualquer coisa, mas ele quer ter novamente a sua vida de glória, de louvor, de aplauso, de sucesso. Ele procura qualquer coisa para se manter vivo na terra e viver na vida. Basta tocar no corpo dele. Rapidamente ele se adapta a qualquer ambiente. Se dizer que ali vai curar, ele sai dali correndo e vai para aquele lugar. Se dizer que lá passar alguma coisa nele, ele aceita qualquer coisa pela sua vida. É isso que Satanás estava dizendo. Estes homens te negará. Basta acontecer alguma coisa na vida dele, no corpo dele, que automaticamente eles blasfemam contra ti. Eles te deixam. Eles não te buscam pelo aquilo que tu é. Eles te buscam pelo aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Se o Senhor tirar, eles param de te buscar. Quantos estão aqui? Já estava apontando e dizendo assim, ó, é isso. Mas Deus já estava lá, aonde ele precisava chegar. Você está falando da pessoa errada. Será que Deus, o diabo nesse momento, falando da gente, certas coisas, será que Deus pode dizer que está falando da pessoa errada? Ele não, ela, não, ele não, eles não, ele não, é outro. Será que o diabo tem errado naquilo que ele tem falado ao nosso respeito? A Bíblia nos diz que o diabo falou assim, olha, o homem é capaz de tudo. Tira para tu ver. Satanás sabe o que Deus tem feito na sua vida. Está em Jó capítulo 1, versículo 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó te teme? Será sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, e de sua casa, e de tudo o que ele tem? Abençoaste as suas obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Entenda que Deus está falando de Jó, e o diabo está dizendo, olha, Jó está fazendo isso tudo porque você também prosperou a vida dele, você abriu porta, você deu aquilo que ele era capaz de ter, você fez aquilo que ele era capaz e era imerecido, você fez da vida dele, é por isso que Jó está assim. É por isso que você está aqui? É por isso que você está aqui? Pelo que Deus fez? Ou pelo que Deus é? Ou sua motivação é baseada realmente naquilo que Deus está fazendo? Se Deus fez pouco essa semana, meu nível de adoração tem que ser pouco. Se Deus não está fazendo, eu não estou vendo, então eu vou fazer de uma forma também como Deus é digno. Um Deus que não é capaz de fazer o meu problema ser resolvido. E aqui nós estamos falando que Jó está fazendo, Jó está tendo essa vida de integridade, uma vida reta, uma vida de temor, uma vida de compromisso, uma vida de sacrifício, porque o Senhor tem feito na vida dele. Mas Deus já estava onde Satanás precisava chegar. Eu estou fazendo na vida dele porque eu sei que ele é fiel para comigo, Satanás. Mas você precisa chegar onde eu já estou. Quantos estão entendendo realmente o que Deus está falando? Se essa assembleia acontecer na nossa vida, o que é que Deus vai falar, meu amado? O que é que Deus vai falar diante do seu acusador, do seu adversário? O que é que Deus vai expressar? O que é que o verdadeiro advogado, Jesus Cristo, vai expressar diante dessas palavras? Porque ele anda rodeando a terra e ele sabe que você é muito bom para algo e desqualificado para outra coisa, que você é muito apto para algo e muito distraído para outro. Ele sabe que você sabe correr para algo e muito devagar para outra coisa. Ele sabe dizer diante de Deus: eu sei falar o teu respeito, eu sei falar, e eu sei que de você eu chego lá. Deus não chega lá não, Deus fica parado, eu chego lá primeiro, para dizer aqui ele não vem.
Vocês estão entendendo? Essa palavra é para nós. Que nós precisamos compreender isso. Agora, eu quero que você entenda, eu vou passar para você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A hora está passando tão rápida. Eu creio que você está orando, pedindo a Deus para segurar o horário, para você compreender mais o que Deus quer falar ao teu coração. Para que você viva tudo aquilo que Deus quer. No livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ver algo que isso é um ponto assim muito importante para a nossa vida, para nós vivermos tempos longos e viver a restituição de tudo aquilo que porventura ocorreu na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Deus falou sobre Jó, aconteceu algo que eu quero que você entenda. No capítulo 1, no versículo 13, dessa forma: um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e a jumenta estava pastando junto a eles. E de repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram seus servos, fio a espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Dobre sua atenção. Quando Satanás estava diante de Deus, ele fez posta em palavras, dizendo o quê? Versículo 11: mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti em tua face. E nós falamos que lá Deus restituiu tudo para ele. Mas o projeto de Satanás para Jó foi: eu tenho um plano a teu respeito. Você não sabe, mas eu vou fazer você blasfemar, eu vou fazer você ser rebelde, eu vou fazer você ser um iníquo diante dos olhos de Deus. Você não sabe, mas eu vou trabalhar em cima disso. Esse era o projeto de Satanás para Jó. Plano. E aqui nós estamos lendo já no versículo 13, que estava Jó ali, e os filhos de Jó comiam e bebiam, e veio alguém até Jó trazendo uma notícia má para ele: os seus bois, todos eles, e seus jumentos foram levados pelos sabeus. De repente, enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e destruiu tudo, todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram todos os servos, os fios da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Aqui nós estamos vendo 3 notícias chegando para Jó em sequências. A primeira foi que os bois e os jumentos foram levados pelos sabeus. E depois a Bíblia nos diz que também, e quando esse estava se preparando, veio o fogo do céu. Vai dizer, o fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os seus servos. E o terceiro vai dizer: enquanto este ainda falava, disse: os caldeus dividiram e tomaram todos os teus camelos e mataram todos os seus servos à espada. A minha pergunta é: olha para cá, você está vendo o diabo aí? Você está vendo o diabo? Está vendo o diabo aí? E eu estava meditando sobre isso. O diabo, quando ele cria um projeto para destruir a tua vida, ele não é o protagonista, o principal que vai botar cara para dizer: é eu que estou fazendo isso na tua vida, porque ele tem um projeto contra você. Se ele fazer isso, ele sabe que você não vai fazer aquilo que ele quer, que você vire as costas para Deus e fica livre para ele destruir a tua vida. Ele vai ser aquele coadjuvante, aquele que fica por detrás sem qualquer motivo, ou até mesmo ele é o autor da história que ele está bolando. Ali está dizendo que os sabeus vieram então para Jó, aqueles homens miseráveis atacaram. Aí o outro conta a notícia: foi o fogo
de Deus. Espera aí. O diabo estava trabalhando de uma forma para colocar na mente dele: cadê o Deus que te protege? Cadê o Deus que te livra? Ele está deixando roubar a tua casa. Agora está vindo fogo de Deus contra você. E a Bíblia não diz que os caldeus vieram e levaram. Você vê que o diabo, ele não se manifesta na tua vida diretamente, porque ele sabe que se ele fazer isso amanhã, você vai estar dizendo: pastor, não vai fazer um culto lá em casa não, eu estou vendo coisa, o demônio, os espíritos malignos estão sondando a minha casa. O diabo sabe tirar o foco da tua vida, ele sabe colocar na tua mente de forma silenciosa e precisa o que ele quer. Ele quer te esfriar, para você fique dessa forma morna. Quando entra na presença de Deus, não tem a motivação correta de dar o seu melhor, de exaltar, achando que ele está bom demais o que eu estou fazendo. Eu já estou aqui, basta. Mas ele ouviu quando Deus falou que os mornos, ele não quer. Ele ouviu, por isso o diabo sabe que deixar eu e você morno tem um propósito. Olhar para o que você está perdendo tem um propósito. Acreditar que é Deus que está destruindo tem um propósito. Ele quer que você vire as costas para Deus. Aqui está nos dizendo que Ele não fez nada. Eu posso fazer? Tá bom. Eu não vou chegar lá e dizer: sou eu que vim te destruir, sou eu que vim te atacar, sou eu que vim destruir a tua casa, sou eu que vim destruir teu ministério. Não. Ele vai usar meios, Ele vai usar habilidade, coisas, para que você seja levado a acreditar que isso é causa, defeito da vida, e acabar entregue nas mãos dele logo, logo. A palavra do Senhor está nos dizendo, e eu estou finalizando. Estava ainda falando quando veio outro e disse: os teus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo, e veio na casa do irmão mais velho. E de repente eis que se levantou um vento muito forte, levando do deserto, e bateu contra os quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Amado, como não dizer? Como não blasfemar? Diante desse cenário, o vento, quem fez esse vento? Não é Deus que criou todas as coisas. Esse vento é de Deus. Eu vou blasfemar sim, eu vou murmurar sim, eu vou reclamar sim. É isso que o diabo estava assim: agora vai. Eu estou criando o projeto, eu estou criando a história, eu estou criando o enredo, eu estou criando tudo para que esse bobo, essa boba, tome a atitude que eu falei que ele é capaz de tomar. Quantos estão aqui? E a Bíblia nos diz que, diante desse cenário, dizer agora o quê? Perder meu boi é uma coisa, perder minha vaca, meu jumento, perder essas coisas, agora perder meus filhos. Eu já estou lá, Satanás. Tu pode fazer, porque eu já estou lá. A Bíblia nos diz que quando essa notícia chegou ao teu ouvido de Jó, o 20, então Jó se levantou. E agora Satanás falou: eu criei certinho, eu nem me mostrei para ele, eu nem estava lá, eu nem deixei ver um vulto, eu nem deixei passar um arrepio de coisas terríveis, eu não fiz nada, foi tudo coisa assim mesmo criado para ele colocar na cabeça dele. Não foi o diabo não, gente, não tem como ser o diabo não foi coisa do diabo não. Isso foi coisa, eu vou me levantar agora e vou dizer, mas Deus já estava lá, no alto e sublime trono, dizendo: esse aqui eu sei, ele vai estar lá, eu vou estar sentado lá na igreja, porque eu sei que ele vai estar lá. Ela pode não vir, ele não pode vir, mas ele eu sei, porque ele sabe o que eu fiz na vida dele, como eu atraí, como eu salvei naquela cruz. Ele sabe, ela não liga, ele não liga, ele está distraído, mas ele entendeu perfeitamente como foi, porque o meu espírito mostrou para ele. Aí Jó se levantou. Aí Satanás estava chegando: eu estou chegando, peraí que eu estou chegando, tu já está aí? Eu já estou aqui, Satanás. E a Bíblia nos diz que quando Jó se levantou e rasgou o seu manto, Satanás acelerou, ele raspou a cabeça e se prostrou em terra e adorou a Deus. Ele adorou a Deus, dizendo:
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Não lhe retribuiu dizendo, foi o Senhor que é o culpado, não. Bendito seja o teu nome, porque eu entendi, eu nasci nu, eu não era digno de nada, foi o Senhor que fez na minha vida acontecer. O diabo perdeu, eu não estou nem aí. Eu quero dizer que o Senhor é bendito. Quantos estão entendendo? Quantos estão compreendendo? Aí nós chegamos no capítulo 42, e nós vamos entender aquilo que eu falei no início. Os bodes não podem criar expectativa, quando na verdade precisa se tornar em ovelhas. A Bíblia nos diz que Deus restituiu tudo a Jó, mas não foi assim, porque tu é bonitinho e está chorando, mas porque tu foi fiel. Tu foi fiel. A Bíblia nos diz que Jó, ele tinha 500 juntas de bois, Deus deu para ele 1000, o dobro. Jó, ele tinha só 7.000 de jumento, 7.000 de jumento, 7.000, vai dizer aqui o Senhor, versículo 12, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, ele veio ter 14.000 ovelhas. Se ele veio ter 14, ele tinha 7 na época da provação. Deus falou, agora toma 14 aí, porque tu me exaltou num tempo que ninguém quis, tu me glorificou, tu bendisse o meu nome, toma mais 7 para tu viver. A Bíblia nos diz que ele tinha 6.000 camelos, tinha 3.000, quando ele foi honrado mais e mais por Deus, ele veio ter 6.000, e a Bíblia nos diz que ele teve mais 7 filhos, e 3 filhas, e Deus deu para ele 140 anos.